Olá, pessoal. Vamos começar mais uma live. Hoje o nosso tópico é laser terapia na oncologia, comemorando aí o nosso Julho Verde, né? Então vai ser muito legal a live de hoje. Então vamos esperar nossa convidada Luciana entrar. E aí, tudo bem, Vânia? Andrei? E aí, gente? Hoje a nossa live, a gente vai fazer transmissão direta com a Oncocamp, Oncologia. Olá, Dariane. Lu, Tudo bom? tudo bem? Eu estava falando aqui que hoje o tópico da live é muito interessante, comemorando aí o Julho Verde. E E a nós de Luciana óculos verde para e nós, comemorar. o meu não dá para parecer que é verde, mas se olhar de pertinho dá para ver que é verde, é isso aí. E uma coisa bem bacana, tudo bem, Vânia? Uma coisa bem bacana aí do Julho Verde, né? É a prevenção de câncer de cabeça e pescoço, que é a nossa área de atuação, né, Lu? Sim. Dentistas, nosso foco de atendimento clínico. Não sei se vocês conhecem a doutora Luciana, ela é minha sócia, né, no atendimento clínico. Eu não dou só aula e curso, eu também atendo. E a gente trabalha juntas em alguns hospitais, em algumas clínicas. E a clínica da Oncocamp, a gente já tem trabalhado aí faz 7 anos já que a gente atua na Oncocamp, né, Lu? E a Oncocamp existe já há 30 anos, né? Ela foi fundada pelo Dr. Juvenal e a doutora Alice, e é uma clínica de profissionais especializados em oncologia e em constante atualização, além de oncologistas, também tem especialista em tratamento de dor, em tratamento paliativo. Também conta com nutricionista, Isso. fisioterapeuta, psicólogas, enfermeiras, farmacêuticas e nós, né, da A odontologia. odontologia tem que estar presente. Uma coisa muito bacana de trabalhar na Oncocamp é que é uma clínica que olha o paciente como um todo, né, Lu? É uma clínica assim, padrão ouro de atendimento, tem reconhecimento pela ONA, né? Tem certificação pela ONA. E é muito bacana essa interação entre os profissionais de saúde, né, na troca de experiências, relatos sobre o paciente, um ajuda o outro. É muito bacana trabalhar em equipe multiprofissional, né? E a gente. Naquelas reuniões semanais que a gente participa, né, discussão de casos. E o paciente, ele se sente, segundo até testemunhos deles próprios, eles se sentem acolhidos, né, com a equipe Sim, Oncocamp. é isso aí, muito legal. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Julho Verde. Lu, vou te passar uma perguntinha, então, para você já começar. Como é que começou o Julho Verde, né? O que é o Julho Verde que a gente está comemorando hoje aqui na nossa live? Então, o Julho Verde, ele existe desde 2016 e é comemorado, celebrado também pela Organização Mundial da Saúde. E a ideia é conscientizar as pessoas da prevenção, né? Porque quanto antes o câncer de cabeça e pescoço for diagnosticado, maiores são as chances de sucesso. E o Julho Verde é de prevenção de câncer de cabeça e pescoço e que inclui não só a boca, né, que nós dentistas estamos mais familiarizados, mas também câncer de pele, que situado em cabeça e pescoço, faringe, laringe, glândulas salivares e da tireoide também. E uma coisa legal, né, Lu, de comemorar o Julho Verde e reforçar nas mídias sociais, é porque nesse momento de pandemia,
quanta gente, né, tá deixando de procurar o diagnóstico, deixando de fazer exame, com medo de ir nos laboratórios por causa do Covid. E isso isso está dificultando, né, os diagnósticos. E isso é muito uma coisa importante. Então, de repente, fazer o autoexame de boca, né, reforçar para os pacientes se cuidarem. Isso é muito bacana. Então, eu acho que a parte agora da quarentena é fazer uma campanha até mais forte do que seria assim, em outros tempos, para a gente tentar fazer com que as pessoas façam o seu autoexame, né? E procurem diagnóstico, não parem, né? Porque a parte de saúde não parou. Então, Exato. isso é uma coisa Procurar o importante. atendimento, né? É lógico que não é uma coisa, quando a gente procura um atendimento médico, não é uma coisa relacionada à estética, né? Então, Sim, quando for relacionado à saúde, não dá para evitar. é isso aí. E a gente até se surpreendeu essa semana, né, Lu? Vários pacientes, Uma avalanche. uma avalanche de pacientes para atender assim com laser terapia, porque eram aqueles pacientes que estavam reprimidos, sem ir atrás, sem fazer o diagnóstico, né? Então vamos reforçar para os nossos pacientes que a gente precisa procurar o médico igual, mesmo na quarentena, fazer os exames, fazer o autoexame, isso é muito importante, né? Então vamos fazer aí Sim, o Julho Verde bem, vamos fazer uma movimentação para a gente tentar evitar a falta de diagnósticos, né? Principalmente na oncologia, que o tempo do diagnóstico muda todo o prognóstico do tratamento, né? sim. Gostaria de chamar a atenção também para os fatores de risco, né? Que são o tabagismo, o etilismo, infecções por HPV, que são as principais, né? Mas lembrando que quando associadas, elas potencializam a possibilidade, né, de desenvolver câncer de boca. Acho que também a gente pode pontuar aqui alguns processos traumáticos crônicos, né, Lu? Que isso, esses traumas crônicos Sim. podem até mascarar alguma lesão atrás, né? E Próteses mal próteses mal adaptadas, adaptadas. né? Isso. E uma coisa legal também nessa questão de cabeça e pescoço, que eu acho que a gente, como profissional, tem que sempre alertar o paciente e fazer essa investigação, é aquele tópico na anamnese, né, de antecedentes familiares, né? Sim. Muito importante a gente perguntar para o paciente se tem alguém na família, né, se já teve câncer de boca ou já teve outro tipo de tumor, porque a gente percebe realmente que a genética ela é muito importante aí no rumo que a gente vai ter, né? Geralmente a gente tem que olhar para o pai e para a mãe para ver que buraco a gente vai É, cair, né? Então, e aí é. tentar, pô, se já teve um histórico na família, vamos fazer uma prevenção, vamos ver o que fatores que eu tenho que cuidar. Então, se eu tiver na minha genética que alguém da minha família já teve câncer de boca e eu fumar, né? Aí eu tô somando os riscos, eu tô aumentando o meu risco. Ou, né, a questão da bebida alcoólica também. E aí vai somando tudo. Aí se é obeso, se não é obeso, a obesidade, né, é um fator de risco também. Então é importante a gente ver aí a nossa árvore genealógica para Sim. ver onde a gente pode evitar de ficar É. doente, né? E outro fator de risco também é a má higiene oral, e que Uhum. então uma coisa que as pessoas têm que pensar que também tendo uma boa higiene vai prevenir, e também a má nutrição. Isso tudo a gente pode estar ao nosso alcance prevenir, né? É isso aí. E uma coisa também importante que eu acho que vale a gente ressaltar aqui eu não fumo, eu não bebo, eu tô livre disso. Não, né? Eu tenho, se eu tiver vários outros pequenos fatores juntos, às vezes fazem mais volume, influenciam mais do que um fator grande de risco, né? E aí vem aquelas histórias, nossa, fumei a vida inteira e não tive nada. Né? O outro fumou É, 3 anos da vida dele, parou de fumar faz 20, aparece com câncer de boca. Então, eu acho que é importante a gente ver aí o fator genético, sim, e os outros fatores que podem predispor esse paciente a ter o câncer, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. sim, nós dentistas tá ao nosso alcance poder fazer algum diagnóstico precoce, né? Ou um diagnóstico que seja, mas Aí eu, o autoexame é muito importante, né, Dai? eu acho que Que assim, nesse momento de pandemia, o autoexame com certeza, mas o dentista, né? Olha quantos dentistas vão olhar um paciente e olha só para o dente que vai fazer a restauração. Né? é, Não faz um exame
de língua, lateral de língua, palato, e mesmo palpação nos linfonodos, né? A gente teve essa aula na faculdade, né? De propedêutica e não sei mais o que, um grupo na clínica, né? Um grupo de aulas que justamente faziam essa avaliação física do paciente. Então, a palpação, ver se tem algum linfonodo, né? Até essa parte aqui de trás, na região aqui da clavícula, principalmente, né? Porque quando pega aqui a coisa é feia. Então, é importante a gente olhar o paciente não só como dentista, olhar como médico bucal, né? Se assim é que a gente quer ser encarado pelos outros profissionais e pelos pacientes. Né? Eu vou falar um pouco, Dai, de uma orientação com relação ao autoexame. Perfeito. São algumas coisas que, porque a gente nessa live pode não ser só dentista, né? E daí a gente vai orientar como um todo as pessoas. Então, nesse autoexame que a gente recomenda que seja semanal, a gente deve olhar lábios, mucosa jugal, que é a parte da bochecha, a gengiva, o assoalho da língua, que é a parte que fica inferior à língua. Vou mostrando, vai falando. O ventre da língua, lateral de língua, o palato duro, palato mole, a região tonsilar, que fica ali naquela região da campainha, né? Aí tem que fazer o E aí também a região do pescoço, né? Como a Dai falou. Palpação aqui, principalmente. Aqui. Procurando algum nódulo ou algum volume diferente que possa acontecer, né? E dentro de boca, estarmos alertas para alguma lesão ou ferida que pode ter sangramento ou não. Ou aquela que não cicatriza, né, Lu? Aquela feridinha que está há muito tempo. Exato. Alguma mancha branca ou avermelhada que pode ser indolor. Sim. E alguns outros sintomas relacionados à congestão nasal, com secreção ou não, alguma dificuldade em engolir, rouquidão. E todos esses sintomas, sinais e sintomas, que persistam por mais de 15 a 20 dias, o paciente, a pessoa tem que procurar um profissional da saúde. Porque daí tem que ser investigado. E que pode ser um dentista. Também, Lu, só para complementar, às vezes manchas brancas, né? Que a gente pensa, queimei, é uma casquinha branca. Mancha branca é uma lesão, às vezes, pré-oncológica, né? Então, a gente tem que, as leucoplasias. Então, a gente tem que observar e mostrar para o dentista. Então, na hora que vai escovar os dentes, né? Olha a língua, olha o dente, olha bem, põe uma lanterna, põe o foco do celular. Se analisa, né? Elege um dia, né? Elege um dia da semana, porque se não escolher um dia, a pessoa pode se perder e não fazer. Elege um dia e hoje eu vou fazer 5 minutos, né? 5 minutos dá para fazer tudo. E esse profissional da saúde, ele pode ser um dentista, mas o dentista pode não se sentir confortável para realizar uma biópsia, por exemplo, ou algum exame complementar, e aí ele pode indicar ou para um estomatologista, para um patologista ou para um médico oncologista também, né? Lembrando que a gente só consegue ter certeza do que tem através de biópsia, né? Então, que é o padrão ouro. Que é o quê? Tira um pedacinho pequenininho, né? Do local, manda para o patologista avaliar, não dói, tem anestesia, né? É uma dorzinha muito pequena. E lembrando que câncer de cabeça e pescoço, né? Se a gente conseguir o diagnóstico precoce, eu acho que é um dos tumores que mais tem cura total, né, Lu? Tem baixa incidência de metástase. Então, é um tumor que a gente tem que prestar muita atenção e correr tratar, porque ele tem grandes chances de ter um tratamento perfeito e a cura, né? Sim. Então, é muito importante não ter medo de ir atrás desse diagnóstico. E ele está entre o segundo câncer mais comum entre os homens.
Então, é um câncer de incidência alta, né? E agora E, também, né, Lu, tá até chegando, tá aumentando o número de casos em mulheres, pelos sim, hábitos das mulheres. As mulheres estão, às vezes, até fumando mais, bebendo mais. é, é, Então, a gente também tem que, eu sou mulher, isso não vai dar em mim. Sempre tem que estar de olho, é, é né? verdade, é verdade. Isso tem Então, mudado realmente. E segundo informações do INCA, acontecem 14 mil casos por ano. Então, a gente é tem que bastante. estar alerta. É bastante. E o dentista, né, gente? Eu acho que a maioria dos que entraram aqui são dentistas. Eu vi vários nomezinhos aqui que a gente já conhece. Dando um oi geral aqui para o pessoal que está sempre nas nossas lives, nossos ex-alunos. Nós, dentistas, a gente o maior diagnosticador, né, é o dentista, porque às vezes o paciente está com dúvida, liga para o dentista. E aí o dentista encaminha para o É. médico. Então a gente tem que estar de olho mesmo, sempre olhando, tirando foto, pedindo, né, orientação. E a melhor coisa que tem a fazer sempre é a biópsia. Então isso é uma coisa bem bacana. Outro dia eu ouvi um comentário de uma colega nossa que falou assim: se você nunca viu câncer de boca, ele com certeza já viu você. Ou seja, a gente É, precisa ter um cuidado no exame, né? No exame eu tenho até intraoral. uma história minha de quando eu era estagiária lá do Lelo, que eu fui da primeira turma de estagiários lá da USP, né? E eu lembro que a Ana Maria Braga tinha feito uma maior promoção de laser terapia para herpes, né? E aí eu lembro que todo mundo ligou lá para o Lelo para agendar tratamento de herpes. E na época, isso já faz um tempo, devia ser lá por 2003, 2002, 2003. Não sei quem aqui conhece a Universidade de São Paulo, a Faculdade de Odontologia. A clínica nova era vazia, não tinha nada, estava em reforma. Só tinha o Lelo embaixo, que foi o primeiro andar que foi feito da clínica nova. Hoje já está tudo bonito. Mas na época, teve um dia que eu estava até com a Lili, que acho que até hoje ela é secretária lá. Lili, se você estiver por aí, um beijo. Ela falou assim: Dai, tem que parar de encerrar de atender os pacientes porque tá com pulga. Olha isso. É porque era comum mesmo, tava tudo abandonado, tinha bastante cachorros, tá com pulga, a gente vai detetizar tudo, então encerra os atendimentos. E aí tinha essa senhorinha sentada na sala de espera, e eu falei assim para Lili: então eu vou atender ela rapidinho, né, enquanto vocês vão fechando aí as janelas, portas, e a gente já vai embora. E aí eu lembro que ela falou assim: eu tô com essa lesãozinha na minha boca, e dói, assim, não é que dói, mas incomoda, ela vai, vem, né? Daí eu falei: o que que te incomoda mais? Porque eu não consigo passar batom, né? Ela piora, melhora. E eu entendi que a herpes é assim, né? Ela tava ali porque ela tava procurando um atendimento para herpes. A herpes vai, a herpes vem. E aí eu falei: tá bom, como a gente tá com um pouco de pressa hoje, eu falei para ela: eu não vou preencher todos os teus dados, mas você volta amanhã e aí a gente continua, né? Teria que fazer mais de uma sessão na herpes, acho que eram 3 sessões que a gente fazia. Tá bom, disse ela. E aí eu fui lá e irradiei. Aí quando eu tava meio que terminando, a Lili vem e fala: Dai, a gente não vai fechar hoje porque eles só vão conseguir vir depois das 5. Então pode atender com calma. E aí eu peguei a ficha clínica e comecei a fazer todas as perguntas. E uma das perguntas era: quanto tempo né, quantas vezes por mês você tem essa lesão? E aí essa paciente falou assim: olha, eu tô com essa lesão já fazem 2 anos. Nossa, Direto. Mas você não falou que ela vai e volta? Sim, ela piora, melhora. Aí eu comecei a olhar a lesão assim com outros olhos. E aí eu vi lá, né? Bordas elevadas, fundo necrótico. Comecei a ver tudo aquilo que eu tinha tido na aula de estomatologia. Eu falei: nossa, isso aqui não é herpes. E aí comecei um bate-coração. Nossa, eu irradiei essa lesão, meu Deus do céu. E na época tinha a Liga de Câncer de Boca, não sei se ainda tem. E uma das minhas amigas era da Liga, liguei para ela na hora. Ela já agendou a paciente para voltar lá para fazer o exame, porque quando o paciente entrava pela Liga de Câncer de Boca, ele era operado em 2, 3 dias direto no HC. E aí ela foi, e aí o desfecho não foi tão interessante, porque a paciente não foi no dia da avaliação da Liga. Eu fiquei preocupada porque tinha chovido. E eu não tinha falado para a é, paciente da importância de fazer a avaliação, que era a biópsia, né? Que ela ia fazer a biópsia na Liga.
E aí eu liguei para a paciente e falei assim: olha, senhora, fulana, não lembro o nome dela. É muito importante você vir na consulta, porque isso pode ser um câncer. Aí ela, nossa, ah, sim, não, não vou faltar, não. Aí que ela se desesperou, que ela levou a sério, né? Porque eu já sabia que estava acontecendo, mas ela não. Então é importante a gente falar para o paciente: olha, tem que cuidar, porque isso aqui pode ser um câncer, tem que tomar cuidado. E aí, no final das contas, ela acabou sendo operada dali 10 dias. Depois ela trouxe um monte de geleia pra gente lá no Lela, toda feliz que a gente tinha indicado, que deu tudo certo. Mas olha como a gente, né, pode comer bola É, aí no nosso é. diagnóstico de boca. Nos alerta para uma anamnese bem feita, detalhada, né? E talvez, às vezes, a gente pode ficar receosa de falar: olha, isso aqui você precisa examinar porque pode ser um câncer de boca. Às vezes, não falar, a gente vai estar incorrendo em risco, né? Então, a gente tem que ter um jeito para falar, mas deve falar, né? Com certeza. Mas é importante o paciente ter essa noção, né? A gente tem que falar que pode ser, então é importante fazer o exame, é importante fazer a biópsia, não ter medo de ter Sim. o diagnóstico, né? Então isso é uma coisa importante. Eu acho que o que mais convence o paciente é essa questão de, se você diagnostica com a lesão pequena, você tem grandes chances de cura, né? Assim, Exato. enormes chances de cura. Então o paciente se convence de sim, vamos ver, né? E, claro, o medo do diagnóstico, a gente vê muitos pacientes, né, que às vezes aparecem com um tumor enorme, e falam: nossa, mas isso apareceu ontem? Não, é porque não deu tempo, porque isso, porque aquilo, né, fugindo. Que pena esses pacientes. Então, a gente tem que olhar, né, na dor desse paciente e olhar para eles do tipo: o que te levou a ter tanto medo? Vamos, né? Mas é uma Sim. pena quando a gente diagnostica com muito tempo de tumor, né, ativo. Então, vamos lá, vamos correr o Júlio Verde para a gente identificar esses pacientes o quanto antes. Bom, agora vamos entrar na parte... Bom, diagnóstico a gente já falamos de autoexame, já falamos de Ô, Dai, tem exame uma pergunta aqui. aqui, posso fazer para você? Aqui, Pode. ó, nesses casos, já possui algum estudo com tratamento com fotossensibilizante mais laser? Ah, A Janaína, tratamento tudo de bem? câncer, Sim, sim. Existe sim a terapia fotodinâmica antitumoral, tá? Não sei se para câncer de boca, acho que não. Acho que é mais para câncer de pele que eles usam a terapia fotodinâmica, tá? Mas eu posso investigar sim, Jana, e eu te mando se eu encontrar alguma coisa. Tá? Acho que câncer de boca é um pouquinho mais. Tem que ter margem de segurança, né? O tratamento ali é meio cirúrgico mesmo, ou radioterapia. Então, isso tem que avaliar, tá? Mas a terapia fotodinâmica, ela começou com os estudos com a questão da antitumoral, né? Então, a origem da terapia fotodinâmica, antes dela chegar na odontologia como efeito antimicrobiano, ela era da área oncológica, né? Então, câncer de pele, os dermatos fazem muito. Então, tem bastante trabalhos na parte de terapia fotodinâmica antitumoral, tá? legal. Beleza. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre os benefícios do laser no tratamento do câncer de boca, né? Lu, que tal você falar um pouquinho sobre os tipos de tratamentos que existem para o câncer de boca, né? E aí a gente começa a discutir como que o laser pode ajudar nesses efeitos colaterais dos tratamentos. Então, o tratamento pode ser cirúrgico, pode envolver quimioterapia, radioterapia, ou todos eles, né? E o paciente que passa por uma cirurgia e às vezes também a radioterapia e a quimioterapia, ele vai ter alguns efeitos, ele pode ter, e a chance de ter é grande, efeitos colaterais que a gente pode prevenir, tentar prevenir, tratar com a laser terapia, né? Entre eles, disgeusia, que é alteração de paladar, a disfagia, que é a dificuldade em deglutir, a hipossalivação, que isso incomoda muito o paciente, inclusive a hipossalivação pode levar à facilidade em traumas,
porque quando você não tem uma lubrificação adequada, pode facilitar trauma em boca, ou com alimentação, ou com a própria dentição, né? E a mucosite, Sim. a radiodermite. Estou esquecendo de alguma, Dai? Eu acho que a fibrose muscular também que a gente vê com vários pacientes, né? A parte a parte da musculatura. Quando um paciente não faz a laser terapia, a gente percebe que ele fica com o pescoço meio fibrosado, né, Lu? E com a laser Sim. terapia a gente percebe que isso é evitado. Então, essa parte da fibrose muscular, da pele também, acho que é um efeito. Xerostomia, você falou, alteração de paladar também. As glândulas, né? Que aí que tá, né? Ao mesmo tempo que a gente está fazendo laser para salvar as células da boca, que estão sendo atacadas diretamente pela rádio, a gente salva, quando a gente faz o laser, várias camadas, né, do tecido. Então, pele, glândulas, músculo. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Então, e aí, né, Lu, puxando a bola aqui para mim um pouco, o que o laser faz nesses pacientes? Vamos imaginar que o tumor está ali embaixo, né? E eu preciso levar radiação ou a partir da quimioterapia, né, que é medicamento, para destruir essas células. A quimioterapia, ela atua indo atrás das células que se multiplicam rapidamente, né, que são as células tumorais. Só que as células da mucosa bucal, elas têm um turnover, né, uma multiplicação celular a cada 7 dias. Então, a quimioterapia entende a mucosa bucal e, na verdade, de todo o trato gastrointestinal até o ânus. Às vezes o paciente tem essas queixas também no ânus, porque é a mucosa, né, do trato gastrointestinal. Então, o que acontece? Essa mucosa é vista pela químio como uma célula que tem que ser destruída. Então, a quimioterapia atua querendo destruir essas células da mucosa. Já a radioterapia, ela vai ter um efeito deletério porque ela precisa atravessar os tecidos para chegar no alvo. Então, todos os tecidos que estão na linha da onde está passando a rádio, de alguma forma, e de acordo com a intensidade, com o tipo de radiação, vai ser ou não lesionado. Então, a gente tem, né, as radioterapias mais modernas, IMRT, que na verdade a gente fala que o feixe da radiação faz a curva, na verdade não é que faz a curva, mas de acordo com o tecido, né, os físicos, juntamente com os oncologistas, eles decidem aonde que vai ter mais ou menos radiação, evitando, então, regiões de parótida, região de medula. Então, a gente percebe que nos tumores de cabeça e pescoço tratados com a radioterapia do IMRT, a gente tem muito menos efeito colateral, né? Mas perto do local do tumor não escapa. Ali vai ter uma agressão bem grande. Então, essa agressão, né, que é um efeito colateral, a gente precisa resolver. E aí o laser, o que ele faz? A célula está lesionada, inflamando até morrer. Quando ela está nessa fase de inflamada, a gente coloca energia, que é a luz. Então, essa célula pega essa energia e usa essa energia para se regenerar. Então, eu salvo essa célula do processo inflamatório e ela não morre. Então, eu tiro ela dessa morte celular que seria causada pela quimio, pela rádio de cabeça e pescoço, porque eu estou colocando energia no lugar. Né? Então, é muito legal isso, essa questão de... E aí, não só a célula da mucosa. Quando eu faço o laser penetra. Então, eu tenho músculo, glândula sendo irradiada. E também a gente faz a irradiação direta nas glândulas, pensando já que essa glândula precisa... Ela vai inflamar? Vai. Vai ter uma alteração de paladar, de alteração de saliva? Vai, principalmente na radioterapia, que a radioterapia é cumulativa e ela é muito forte. Mas quando o paciente acaba o tratamento, a gente percebe que aqueles que fizeram laser regeneram em 1, 2, 3 meses, eles já estão com o paladar perfeito e com a salivação perfeita. E os pacientes que não fizeram o laser, a gente vê que às vezes ficam com uma xerostomia residual aí por anos, que, gente, ficar sem saliva na boca é horrível, né? Aquela coisa, sensação de boca seca, quando a gente fica nervosa, nossa, tô com a boca seca. Imagina ficar assim todos os dias, né? Sim, Então, a além qualidade de vida do de paciente piora. Não, além da saliva, ela não só dá esse conforto para o paciente, né, que é muito ruim ficar sem a saliva,
ela também ela é importante para a imunidade inata, né? Ela ajuda na defesa, na primeira defesa na mucosa. E que isso também evita infecções, né? É isso aí. Então, olha que importante que é a gente fazer o laser, né? E aí, uma das perguntas, né, que todo mundo faz, quantas sessões de laser eu preciso fazer para conseguir esses efeitos na prevenção? Né, eu diria que quantas agressões você vai fazer, né? Então, quantas sessões de radioterapia? E aí a gente tem que tentar salvar a mucosa todas as sessões que a gente tiver aí a agressão. Então, na rádio, geralmente a gente faz o laser todos os dias nesse paciente. Inclusive, finais de semana, né, Lu? A gente bate o pé que precisa, então a gente se reveza, vai, Sim. né, faz plantão. O Porque máximo que a gente puder para minimizar os efeitos melhor. colaterais, né? E a rádio ela é muito agressiva, né? Então, mesmo assim, fazendo de segunda a sexta, com certeza o paciente vai ter mucosite. Agora, fazendo de domingo a domingo, se ele tiver, ele vai ser pouco, né? Então, imagina o paciente fez o laser na sexta e fez a rádio na sexta. Essa inflamação continua. E aí a gente tem a curva da mucosite. O que é isso? Nos primeiros 3 dias, a mucosa está inflamada. Então, nesses primeiros 3 dias depois da agressão, é o timing perfeito para fazer o laser. Então, eu tenho que fazer laser nesses 3 dias. Passou do terceiro dia, a célula já começa a entrar em apoptose, né? Que é um termo técnico para morte celular programada. E aí, quando ela já está entrando em apoptose, aí você não segura mais com o laser, né? Aí ela morre. Aí a célula da mucosa morre, puf, abre o buraquinho, que é a ferida, que é a lesão, a afta, né? A mucosite. Então, abre o buraco. E aí, né, Lu? Abriu o buraco, o que acontece com as bactérias da boca? Porta de Infecta. entrada, né? E aí, Tem uma... num paciente de transplante de medula óssea, por exemplo, ele tem um foco de entrada de bactéria, põe ele em risco de vida, né? Na verdade, risco de morte. Com a imunidade baixíssima e até zerada, né? Então, isso é um risco muito importante para o paciente. Agora, tem uma pergunta aqui, Dai, que é como a gente, através da laser terapia, pode estimular a salivação, o retorno da saliva. Ah, então, a gente tem que irradiar as glândulas salivares. E se a gente conseguir usar alguns estimuladores para produção de saliva, que pode pingar aquele limãozinho, né, aquele sabor e fazer a ordenha das glândulas salivares, mas sempre irradiando parótida, submandibular, sublingual, glândulas salivares menores, né, as que tem no palato mole também. E aí a gente vai fazendo essa irradiação até reverter os sintomas do paciente, tá? Acho que eu já respondi aqui em qual o ponto que eu faço. Então, geralmente, por glândula, a gente tem que fazer uns 3 ou 4 pontos, né? Numa dosagem aí de 2 joules infravermelho por ponto. Isso seria uma dosagem ideal. Mas pode um pouco para lá, um pouco para cá, de acordo com o paciente. Né? Se for fazer por fora, se o paciente for mais gordinho, né, Lu? A gente tem que aumentar um pouco a dose para que essa luz penetre. Lembra que o laser, nós, laser terapeutas, a nossa maior missão é logística. É como que eu ponho energia no tecido-alvo numa quantidade ideal. Né? Então, isso é muito importante. Nas glândulas parótida, a gente faz na região externa, né? Na mandibular também, externa. E na sublingual, a gente faz de forma interna, que o acesso é mais fácil, né? Aí. Deixa eu ver o que mais aqui. Outra coisa importante, gente, quando o paciente está fazendo associado quimio e rádio juntos, que hoje isso é uma tendência, né, de tratamento, a maioria está fazendo isso, é muito importante o laser nesses casos, né, Lu? A gente percebe que é muito mais agressiva a mucosite quando tem a quimio e a rádio associada. E uma estatística aí é que os pacientes que fizerem radiação em cabeça e pescoço, 100% vai ter mucosite, caso não faça a laser terapia. Então, não é assim, será que eu vou ter? Porque na quimio é um pouco assim, né? O paciente fica achando, acho que eu não vou ter nada. Mas na rádio não é assim. E a rádio associado a químio, quase certo, né? Sempre, certeza que vai ter.
A Priscila está perguntando, Priscila Delamano, que é interessante associar a PDT na mucosite? O que você acha, Lu? Então, eu tenho Depende, visto né? trabalhos, eu tenho estudado isso e visto artigos que falam de fazer a PDT na mucosite, mas no fim chega num empate, assim, que não tem diferença estatisticamente significante se fizer só a fotobiomodulação ou se fizer a PDT. Na prática, né, Lu, a gente escolhe os lugares. Se a gente vê aquela mucosite com aquele halo bem avermelhado, a mucosite com aquela pseudomembrana e muita inflamação ao redor, aí a gente desconfia, acho que tem um biofilme aí que a gente pode dar uma quebrada para acelerar. Então, nesses casos, a gente faz sim a PDT, às vezes localmente, onde necessita, a gente vê, porque toda a mucosite é infectada, né? Isso não tem como esterilizar a boca do paciente. Agora, uma coisa que a gente pode falar para o paciente, né, Lu, que a gente fala muito é assim: olha, se você tiver a mucosite e a sua boca estiver limpinha, a dor é isso. Agora, se a sua boca estiver sujinha, a dor, né? É, Então, é. a higiene do paciente piora muito a dor da mucosite, porque justamente faz a infecção. Então, eu tenho, além da destruição das células pela quimio, pela rádio, eu tenho ainda o processo inflamatório infeccioso em cima, que dói, né? Dói muito. Então, mucosite em boca suja dói muito. Então, por isso É. que a gente sempre fala, prevenção de dor na mucosite começa pela boa higiene bucal, né? A gente fala sempre para o paciente, padrão ouro de higienização. Você nunca higienizou tão bem a sua boca como agora, né, Lu? Assim, sempre no início do tratamento, a gente faz orientação de higiene para o paciente e também dos produtos que ele pode usar para cuidados auxiliares, produtos auxiliares para o cuidado, né? E nós não falamos, Dai, mas a gente precisa falar aqui o quanto é importante a gente fazer uma avaliação odontológica prévia ao Sim, tratamento é o de próximo tópico. radioterapia. Isso aí, vamos lá. Por quê? Qual que é a importância, né? Imagina um paciente está com o tumor instalado e está cheio de foco infeccioso, né, Lu? O que isso pode causar para o paciente? Quer responder? Então, bom, é importante na hora que a gente faz o planejamento, né? E normalmente a gente pede uma panorâmica e pode ser que a gente faça o pedido de alguns exames complementares, mas a gente, junto com o exame clínico, a gente tentar perceber se existe algum foco de infecção, porque esse foco de infecção ele não pode continuar durante o tratamento, porque ele pode exacerbar durante o tratamento e também porque isso pode levar a futuros problemas. Esse paciente pode desenvolver uma osteonecrose ou uma osteoradionecrose, né? Inclusive, quando a gente faz um planejamento para um paciente que vai fazer um tratamento oncológico, a gente tem que olhar, não só pensando assim, eu vou dar um exemplo, como eu sou endodontista, um exemplo relacionado à endodontia, né? Quando eu olho um tratamento endodôntico em que ele não tem lesão periapical, né? E o tratamento, ele não está 100%, ele poderia ser melhorado, mas para um paciente comum, eu posso olhar e falar assim, eu vou fazer uma preservação, né? Ele não tem Vou só acompanhar. acompanhar. E não tem uma reação periapical, então vamos acompanhar. Agora, para um paciente que vai fazer uma radioterapia ou uma quimioterapia que vai usar um antirreabsortivo, nós temos que ter um outro olhar, né? Pensando em evitar futuros problemas para esse paciente. E uma coisa importante aqui é que toda a região que receber radiação, né, fizer a radioterapia, então o paciente que fez radioterapia em mandíbula e maxila, esse osso ele vai estar numa qualidade muito ruim, porque a radiação ela destrói um pouco a microcirculação. Então, se esse paciente tiver um foco infeccioso em osso, né, e precisar que o osso regenere, né, que os osteoblastos, os osteoclastos entrem em ação, ele não vai ter isso. Então, a gente vai começar a ter um processo de necrose
e esse processo o corpo não consegue responder. Então é muito importante, assim, é uma das coisas mais importantes para os dentistas que estão ouvindo aqui ou para os pacientes que estão assistindo, que o tratamento oncológico ele tem que estar ligado ao tratamento odontológico, tem que estar com a boca limpa de infecção, né? Então, às vezes o paciente pensa, mas eu tô com um problema muito mais importante do que a boca. Mas se esse paciente internar na UTI e tiver muita febre, pode ser que seja uma origem dentária, né? Essa bactéria pode ir para o coração se ele tiver uma predisposição para doença cardiológica. Então, olha quanta coisa. Se for um transplantado renal, ele pode ter toda uma complicação, né? Ele pode estar com níveis alterados de resposta inflamatória porque está tendo alguma coisa na boca. Então, é muito importante o preparo de boca, né, Lu? E o preparo de boca, o que que é? Você passa no dentista, lá no Oncocamp a gente tem um protocolo, né? Todos os pacientes passam pelo dentista antes. E se precisar fazer alguma coisa, a jato, né? A Faz jato. tudo a jato. Num final de semana, a gente se junta aqui, multidisciplinar, extração, restauração, deixa a boca do paciente perfeita para começar a radioterapia. E mais uma coisa importante falar aqui, né? Depois que o paciente fez radioterapia, é muito complicado ele colocar um implante, né, Lu? Fazer uma extração. Então, tem que prever assim, daqui para diante, vai precisar fazer alguma coisa, faz agora, antes de começar a rádio. Mas uma pergunta comum que acontece fez todo esse preparo, mas mesmo assim o paciente vai precisar de uma intervenção cirúrgica. Não vai ter como não fazer, né? Como a gente pode tentar prevenir consequências? E aí a gente vai fazer o laser. Então, assim, fez uma extração, laser terapia todos os dias para cicatrizar super rápido, para liberar esse paciente para entrar na radioterapia na semana seguinte, por exemplo, né? Então, o laser aí é nosso aliado. A gente faz a PDT para descontaminar, né? Quem estava perguntando sobre a PDT para descontaminar, ou laser cirúrgico para descontaminar, dependendo da região. Todas as ferramentas que a gente tiver e, às vezes, a gente, né, toca fazendo laser terapia, fazendo com acompanhamento de meses, para segurar esse paciente, né, para aumentar a microcirculação. E aí o paciente, por exemplo, que tem uma predisposição ali naquele osso, não está muito bem para uma osteonecrose, a gente fazendo laser, a gente está aumentando a microcirculação daquela mandíbula, daquela maxila, evitando então uma osteonecrose. E se a gente identificar uma osteonecrose inicial, a gente também consegue associar o PDT ou a laser terapia, e esse osso então ele é expelido de uma forma fisiológica em pequeno. Se a gente não fizer nada, se alastra. Então, de novo, aí o diagnóstico precoce é muito importante para evitar a osteoradionecrose. Tem uma pergunta. Então, a colega está perguntando, se sentir dor de dente, mas radiograficamente não há lesão, você faria endo nesse caso? Então, a endo, ela não é considerada um procedimento muito invasivo, apesar de ele poder gerar uma radionecrose, porque se tiver extravasamento periapical, então a endo também tem que ser feita de uma forma bem cuidadosa, mas ela não é uma contraindicação. Pode ser realizada uma endodontia num paciente que foi irradiado, sim, mas ele tem que ser feito de uma forma cautelosa e também eu faria também a laser terapia durante, né, com a PDT e pós-tratamento para evitar algum processo de osteoradionecrose, radio-osteonecrose, né? É isso aí. Ó, aqui tem uma outra pergunta também, Lu, que falou assim, qual o momento ideal para indicar a laser terapia? Na verdade, a odontologia tem que ser indicada o quanto antes esse paciente tiver esse diagnóstico, né? Ou até indicar que todos os pacientes procurem o dentista periodicamente para evitar qualquer coisa caso tenha algum problema de saúde, né? Isso que é o melhor. Mas o laser a gente começa junto com a rádio, junto com a químio, né? A gente precisa ter agressão para fazer o laser salvar essa célula da agressão. Então a gente começa junto com a rádio, junto com a químio. Começou no mesmo dia já inicia a laser terapia. Ou até no máximo 24 horas ou 12 horas, quanto antes, melhor, né? Da primeira sessão de rádio. Outra pergunta, se usa clorexidina, a gente usa bastante, né, Lu? Principalmente para manter essa boca com qualidade, uma higiene bucal bacana.
Mas a gente tem que avaliar cada caso. Às vezes, só com bochecha de bicarbonato já tem aí uma ação química antimicrobiana. Né, às vezes, um cariax já resolve alguma coisa, né? Que é a clorexidina. Depende. Então, a gente tem que avaliar. E a gente sempre toma cuidado em avisar o paciente de que é somente quando a gente indicar, né? Porque às vezes o paciente, foi bom, então eu vou continuar fazendo. Não, isso a gente bate na tecla que o paciente não pode ter um uso indiscriminado, né? Com restrição. É durante o tratamento também, né, Lu? Olha, durante o tratamento você vai ter aí um suporte de clorexidina, mas existe algumas linhas que não indicam, e depende do paciente, a gente também não indica. O paciente tem uma higiene bucal perfeita, não tem para que usar clorexidina, né? Aí tem que avaliar realmente a necessidade do paciente. Por isso que é importante fazer o exame prévio, né? Inclusive, ver qual que é a condição bucal do paciente. Olha, o paciente nunca escovou o dente na vida. Será que agora ele vai começar a escovar direito, né? Aí eu vou economizar esse dente para extrair, porque depois ele pode, né, fazer uma... Será que esse paciente que nunca cuidou? E ao contrário também. Olha, o paciente cuida perfeitamente, então a gente faz de tudo para manter a boca dele, né, preservar ao máximo as estruturas. Então, acho que isso a gente tem que avaliar a cada paciente. Mas é muito importante aí o dentista avaliar o paciente antes de começar o tratamento oncológico, tá? Sim. Ó, se o paciente já chega na véspera de iniciar a quimio-radioterapia e tem focos, aí você vai fazer um ERT, né, Lu? Um preparo de boca, vai avisar o paciente do risco que ele está correndo e vai principalmente conversar com o médico. Porque aí, dependendo de como o paciente está, a gente tem a obrigação de avisar o médico e falar assim, olha, tem que segurar um pouquinho, espera uma semana. E os médicos, eles super colaboram, super entendem os riscos. Então, aí a gente tem que ter um bom relacionamento com a equipe médica. Teve um paciente que a gente teve que fazer uma intervenção, ele já tinha iniciado a rádio, mas não teve jeito, e daí a gente teve que encaminhar ele para uma cirurgia, né, para uma exodontia, e daí nós fizemos, além de fazer os pontos de irradiação normal, de preventivo, de laser terapia, a gente fazia os pontos ali para evitar que ele tivesse uma radioostinecrose, né? E daí nós tivemos sucesso, né? É isso aí. Se você trabalhar com o laser sempre, né, a gente consegue fazer algumas coisas que sem o laser a gente não faria de jeito nenhum. Então, o paciente ele tem que estar consciente que ele não pode ficar sem o laser até a cicatrização completa da região da exodontia. Então, isso é legal, né? Ter essa ferramenta aí para quando precisar a gente fazer, porque até então é contraindicado totalmente. Aqui tem uma pergunta para Lu. Lu, para um paciente que está fazendo quimio de tumor ginecológico, está tomando denosumab e xigiva, tá escrito certo? Começa a sentir dor em um dente, mas radiograficamente não há lesão. Você faria ainda nesse caso? Não sei se é a mesma pergunta de antes. É a mesma de antes? Então esquece. Bom, se no exame a gente achar que é necessário a endodontia, né? Sim, faria. Sim. O denosumab, ele é um antirreabsortivo, né? Pois é. Então, esse paciente, ele tem que ter os cuidados, o mesmo de um paciente que foi irradiado, né? Mas daquela forma que eu falei, né? Com os cuidados, com o auxílio da laser terapia e evitando extravasamento. Sim, faria, se for necessário. É isso aí. Uma outra pergunta aqui é se a gente tem algum protocolo impresso, médico odontológico. Na verdade, a gente tem esse bate-papo com todos os pacientes antes deles começarem a quimio a rádio. E a gente explica para o paciente quais são os riscos. E antes de explicar, a gente faz o exame bucal, né? Porque às vezes o paciente não tem nenhum dente na boca.
usa prótese total, e aí você vai, olha, tem que tomar cuidado com a osteoartrite necrose, se você tiver que extrair um dente, o paciente já não tem dente nenhum. Então, sempre a gente começa, parece besteira, né, Lu? Mas sempre a gente começa fazendo um exame clínico, vendo esse paciente, entendendo esse paciente, né, fazendo a anamnese completa, e aí a gente faz um protocolo específico para esse paciente e explica para ele da necessidade que tem, né? Às vezes o médico, pelo menos os que trabalham com a gente, ele espera o nosso laudo, a nossa cartinha para autorizar começar a radioterapia. Então a gente trabalha em equipe multidisciplinar mesmo, né? Uma coisa depende da outra para que tudo dê certo, tá? Como é que a gente consegue identificar precocemente a osteonecrose, além da dor? Exame clínico, né, Lu? Aquele ossinho na Tomografia mandíbula. também ajuda, né? Mas você não vai pedir a tomografia se você não tiver Ou uma assim, indicação, aquela né? pontinha branca, o paciente fala assim, ai, parece que eu tô com o dente quebrado, tem uma pontinha áspera na língua. Aí você fala, pontinha áspera na língua, vai lá olhar que pode ser uma osteonecrose. Tá? Então, isso é bem comum, né? Bom, tá acabando a nossa live. Mais alguma pergunta? Lu, eu acho que a gente falou tudo, né? Para os pacientes que estão nos assistindo, cuidem da boquinha, né? Higiene não é besteira. Quem for da Oncocamp, paciente da Oncocamp, tem a gente lá à disposição de vocês. E é sempre bom fazer um bate-papo com o dentista, né? Quem trabalha aqui com oncologia e que trabalha em equipe multidisciplinar, né? Que é o padrão ouro hoje em dia para o tratamento oncológico, né? Equipe multidisciplinar, vendo o paciente como um todo. E os resultados, então, vão ser muito melhores se a gente tiver essa visão do paciente como um todo. Né, Lu? Sem dúvida. E até o paciente se sente mais amparado com uma equipe cuidando, né? É isso aí. Bom, acho que a gente falou tudo que a gente programou para hoje, né? E vamos tentar divulgar aí, né, o Julho Verde, para que os nossos pacientes não deixem de fazer o diagnóstico precoce e a gente não tenha aí surpresas ou tratamentos sem uma boa resolução por ter demorado muito para ter o diagnóstico. Então, Daí eu estou terminando de preparar o roteiro de autoexame e daí eu vou disponibilizar para todos aqui. isso sim, vai ficar lá tanto vai ficar na Laser, como vai ficar na Oncocamp também, no Insta, né, o videozinho do autoexame bucal, tá? Então isso é muito importante. Obrigada, Léa. Obrigada, Cláudia, Fernanda, Gisele. Tudo bem, Gisele? Pessoal do Rio, Priscila. Gisele Cuba. Tudo bem? A Mariana. Muito bom, gente. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Espero que tenham gostado desse bate-papo aí sobre laser terapia e câncer de cabeça e pescoço. E a gente tem que, né, Lu? Se vocês quiserem aprender mais, a gente tem um curso online, um manual completo de como atender o paciente oncológico. Foi verdade. Um curso que a gente fez ele ano passado, né? Gravamos o ano passado, antes da pandemia, mas a gente acabou lançando ele na pandemia. Então, quem precisar saber mais sobre como tratar o paciente oncológico, então tem esse manual online aí disponível na Laser Cursos sobre o atendimento ao paciente oncológico, tá bom? É isso aí. Isso aí, gente. Obrigada, Priscila, pelo feedback. E um beijo grande para todos, para todas que estão aí, tá? É isso aí, gente. Vai ficar gravada assim a live. Alguém perguntou lá no começo. E eu vou desligar antes que eles nos desliguem aqui, certo? Um beijo grande, gente. Beijo. Muita luz.